Buenas noches. Don Gilberto, buenas noches, hermanos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, hermano. Dios le guarde. Igualmente, Mara es de Venezuela. Sí, hermano, de Venezuela. Y Orlando es su esposo. No, mi esposo se llama Pablo. Pablo. Ah, perdón. Por aquí estoy, profe. Hola, Pablo. ¿Cómo andas? Bien, hermano. Muy bien, gracias a Dios. Sí, son los dos que están haciendo la clase de griego, ¿no? Ajá, Muy bien. Então, eh, vamos pedir a Pablo para orar. Pode orar, Pablo, bueno, para empezar. sí, seguro. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad para reunirnos y hacer este repaso. Gracias por la oportunidad de poder aprender más de tu palabra para ponerla en práctica y para tener más herramientas para poder acercarnos de manera correcta a tu palabra. Danos de tu sabiduría y al profesor una vez más. Y gracias por todo el esfuerzo de cada alumno y cada persona que hace posible esta clase. Amén. Amém. Muitas gracias. Vamos compartilhar a classe de hoje. Muito bem. Começamos com pronombres relativos, né? Que substitui um nome de uma frase, né? Vamos mirar primeiro los, esta oração, né? Em quem temos redenção? Em o ecomenten apolitrocin, né? Então, quem é este pronombre em quem, né? Um pronombre relativo. Vamos partir então para o vocabulário. Roida, ou perdão, oida, eu sei, eu conosco. Ro adelfos, hermano, alelón, de unos a outros, pronombre recíproco de la forma de dicionário. Esse é o genitivo plural. Então, alelón, de unos a outros. Alelos, ale e alô. Outro, outra ou diferente, né? Porque é um es, es conjugado com os três gêneros, né? Então, oida é um verbo, eu conosco, eu sei. Ho adelphos é um substantivo. Alelon, uns a outros, um adjunto. E outro, o diferente, né? Seria um advérbio, não? A los, outro, o diferente. O adjetivo, perdão, um adjetivo, né? Alós, ale, alô. Um substantivo feminino, autoridade, poder, exousia, reexousia. Idu, mira, e aqui o imperativo antigo de idom, que se ha convertido em uma partícula, idu. Um substantivo, rolitos, pedra.
Ah, outro adjetivo. Loipós, loipê, loipom. Remanente, resto. Acá son los pronombres. ¿Quién, el cual o qué? ¿Eh? Então, quem para masculino, el cual para feminino e o neutro é o que? Ossos, você, o som, tanto como, tanto grande como, todo lo que, o quanto, toitus, toite, toiton, tal classe como esta, tal, tales coisas. Né? Então, masculino, feminino e neutro, também um substantivo, né? Poderia ser ah, e estes de tal classe ou de estas coisas, né? Ou estas coisas, o neutro, toi, toiton. Muito bem. É um paradigma a memorizar, né? Então, nós outros já conhecemos as terminações de masculino, neutro, feminino, masculino de la segunda declinação e feminino de la primeira declinação. Então, só que não sacamos el tal. Então, masculinos de masculino é ro, tu, to, tom. Então, acá queda assim, ros, tu, to, tom. E recebe também um acento agudo, né? Então, o sonido é áspero, né? É rudo, né? Então, tem dois acentos, um grave e um rudo, certo? Ros, rostis, ou rostis, né? Ru, ro, rom. E masculino. Mira que o neutro, perdão, o neutro era to, tu, to. Ou melhor, tom, tu, tom. O pronome relativo saca a tal e oni, certo? De mais nominativo e acusativo. Então, queda-se ro, hu, ho, hom, certo? E o feminino, que era re, te, tem. Acá queda-se com eti, retis, o re, res, rem. Outra vez. Retis, res, rem. Né? Querem pronunciar o masculino, hacer la declinación para un treinamento? Pode um de los alunos. Primeiro masculino. Ho, su, ho, hon. Perfeito. Feminino. Getis, ge, ges, gem. Perfeito. Neutro. Ho, hu, ho, ho. Muy bien. Entonces, o que é este? Como queda-se a tradução? Ros é quem. Então, quem, de quem, porque é genitivo, a quem, porque é dativo, e quem, acusativo, certo? Então, res, né? El cual, de cual, de la cual, a qual, dativo, e qual. Neutro. É o que, de que, a que,
y que, mira que o neutro não é tampouco masculino ou neutro, é a coisa, né? Podemos dizer assim, que é neutro, é a coisa, né? Ou é o que tal coisa. Plural, masculino, feminino e neutro. Hoi, tinês, hom, rois, rus. Como plural de masculino, terminação de masculino, de la primeira declinação, que era roi, tom, tois, tus. A casaca tal, mira que genitivo, dativo e acusativo não chama tal, certo? Então, saca o tal, então seria roi, rom, rois, rus. Feminino, seria o feminino da segunda declinação, é rai, tom, tais, tas. A casaca la tal, queda-se rai, rom, rais, ras. Feminino, mira que era tá, tom, tois, tá. Do neutro plural. Então é ra, saca latal, queda-se ra, rom, rois, ra. Alguma dúvida hasta aí? No, pero No, hermano, todo bien. Bien. Entonces, tiene que memorizar os paradigmas para identificá-los nas sentenças. Há muitas sentenças que usam estas partículas, né? São pequenas partículas. Então, o que deve gravar, que deve memorizar nesta tabla? São os acentos. Se mira os acentos e também as terminações, porque são semelhantes a los artículos, verdade? Então, pero não lleva tal. Então, já conhecemos os artículos, agora saca la tal e os acentos, reconhece que é um pronombre relativo. Então, tem que observar bem, prestar atenção para poder fazer as diferenças, né? O que é um pronombre, o que é um artículo. Muito bem. Este é o verbo presente do indicativo ativo, né? Roidar. Roidar é eu sei, conosco, né? É uma certeza, é uma garantia. Quando este, este verbo, né, no Novo Testamento, é uma convicção, né? É algo, porque há um verbo chamado conosco, verdade? Nós outros já miramos, eu agora não sei qual foi a classe, a lição, pero Foida é eu conosco com, com toda certeza, né? Toda garantia, né? Então, eu sei, roidar, tu sabes, roidas, ele sabe, roide ou roiden. Este ni é móvel, porque pode chegar delante de uma palavra com vocal. Se segue uma palavra com vocal, adelante, então cheva ni. Oidamen, perdão, oidamen, nós outros sabemos. Oidate, ustedes sabem. E oidacim, estes sabem. Então vamos, uns de ustedes, né? Pode repetir a conjugação de los
singular e plural? Oída, oídas, oíde, oídame, oídate, oídase. Muito bem, graças. Então, quando estão memorizando as tablas de los ejercicios, né, de los paradigmas, mejor, tiene que pronunciar, porque é uma forma, uma maneira de gravar, de memorizar. Então, mesmo que queda solos em sua casa, né, pode falar em voz alta, certo? Porque pouco a pouco chega a fijar estes paradigmas. Muito bem. Agora, o ativo, auristo ativo indicativo de oidar. Edem, edéis, edei, edeimen, edeité, edeição. Mira que os auristos llevam um aumento, né? Então, es a, esta vocal, né? Junto com o epsilon, que é o aumento, né? Todo auristo ativo, de indicativo, pero alguns verbos não chevam, porque são irregulares. Este cheva. Então, epsilon mais oi é e com iota subscrito, certo? Então, pronunciamos e, edem. Chega a ser uma vocal alongada. Então, dizemos eidem, eides, eidei, né? Eu supe, tu supiste, ele supo. Eidemen, eideité, eideição. Nós outros supimos, vocês supieram e estes supieram. Muito bem. Então, vamos para a morfologia, né? Então, os pronombres relativos gregos, aí sim. Então, os pronombres relativos gregos, quem, qual, curro, a quem, etc., se parecem em formas, em forma los artículos, com as terminações familiares de la primeira e de la segunda declinação. A diferença entre os dois é que já sea que o artículo é proclítico, sem acento próprio, roi, né? Os ou los, em frente do pronome relativo. Então, o pronome relativo cheva um acento agudo. Então, grava esta informação, né? O artículo tiene una tal, tu, anadida frente ao pronome relativo. Então, o pronome relativo não cheva lá tal. O artículo, sim. As formas entre parênteses, em parágrafo 23.2, são formas alternadas, que são intercambiáveis no significado. As formas mais largas, hostis, etis, oitinês e aitinês, são também pronombres relativos indefinidos, criados combinando
é o pronome relativo com a forma apropriada do pronome indefinido. E no período clássico, o pronome relativo indefinido significou qualquer que, ou qualquer coisa. Pero em tempos do Novo Testamento, os que hablavam grego los usavam, em sua maioria, em caso nominativo, para reemplaçar o pronome relativo regular. Em forma escrita, estes evitaria a confusão com partes similares do habla. Ustedes recordará que o grego foi originalmente escrito com todas as letras maiúsculas, sem acentos, marcas de respiração ou espaço entre caracteres. Assim, por exemplo, el, o qual, e, o que, todos haveriam sido escritos com et. As formas para o verbo comum irregular oidar era originalmente as formas de tempo perfeito e qual perfeito, pero tomaram o significado presente e auristo nos tempos do Novo Testamento. Algumas gramáticas e ferramentas informáticas fazem análise gramatical de oidar com um tempo perfeito, pero é uma descrição de sua forma, não seu significado. Este verbo também é irregular em suas formas de los modos indicativo de que são todos os auristos. Eidos, eiduia, eidos, particípio. E eido, eides, eide, substantivo. Modo substantivo. Muito bem. Os pronombres relativos em grego se usam de uma maneira muito parecida a seus equivalentes em espanhol, para introduzir uma cláusula dependente que se expande sobre um substantivo, um pronombre, um adjetivo substantivo, etc. Por exemplo, efonesan, tom antropon, hos en tífilos. Entonces chamaram ao homem que. Então, este hos é o pronome relativo, que. Que homem chamaram? Que era cego, certo? Então, para o pronome, vem para substituir o nome de homem, né? Porque está falando deste homem. Então, a cláusula introduzida por Ross aclara algo acerca de Tom Antropon, né? Chamado é o antecedente do pronome relativo. Sempre haverá um antecedente, porque este pronome representa seu antecedente. Mira, Ross está substituindo um antecedente, que é Tom Antropon. Não é tão difícil, verdade? Em nosso exemplo, o pronome relativo coincide com seu antecedente em gênero e número, pero não em seu caso, porque o pronome relativo tem sua própria função em la oração, verdade? Por exemplo, acá, Tom Antropon está em que caso? Que caso é este? Tom Antropon, o homem,
Recuerda qual é o caso deste substantivo masculino? El acusativo. Perfeito, acusativo. Tom, antropon. Então, Ros está em denominativo. Vamos mirar acima se está certo. Está, ó, Ros é nominativo, certo? Então, não, nem sempre combina com o caso. Este é acusativo e este é nominativo, certo? Então, tem que mirar isto, certo? Em nosso exemplo, o pronome relativo coincide com os... Ah, já hablamos isto. Isto é o mesmo em espanhol, se pensas em eixo. Não diríamos, não diríamos, chamaram ao homem a quem era cego. Em espanhol, a quem é o caso objetivo, equivalente ao caso acusativo grego. Aunque o antecedente do pronome relativo, no exemplo de Juan 9:24, é o objeto direto da primeira cláusula. Chamaram ao homem. O pronome relativo atua como sujeito da cláusula relativa e, por lo tanto, deveria ser nominativo, que era cego. Então, acá há uma explicação por que o pronome está no nominativo, certo? Isto é o mesmo em uso do grego. Então, tom, antropon é o homem que era cego, né? Acá tem um verbo em mim, no passado, né? Que era cego. Hos en tiflos, ou tuflos. Pero no tom antropon en tiflos, certo? Então, é a antecedente do pronome relativo é o objeto direto da primeira cláusula. E o pronome relativo atua como sujeito. Sujeito é nominativo, verdade? Todo o sujeito é nominativo, porque está falando de um nome, né? Nominativo é um nome, e o nome é sujeito em grego. Os pronombres relativos se encontram entre as partes do linguagem em espanhol, que todavia tem formas de caso, quem, de quem a quem, certo? Então, mira, quem é um nominativo, de quem? O que é de quem? Qual é o caso de quem? Genitivo. Perfeito. E a quem? Qual é o caso de a quem? Dativo. Dativo, perfeito. Exatamente. Então, segue, os pronomes seguem com estas, com o mesmo tradução de los adjetivos, de los sustantivos. Então, por exemplo, era ah, ah, la palavra, de la palavra, a palavra e palavra, né? Por exemplo, falando de logos, logos, nominativo, genitivo, dativo e acusativo. Acá não tem acusativo. Muito bem. Em muitos casos, ustedes podem traduzir um pronome relativo grego com seu equivalente em espanhol.
sin dificultad, como se ilustra en la continuación. Então, mira, nominativo. Quem pode ler esta expressão? É possível? Então, vou ajudar. Alá, Alá proba, probata eco, ha, uk, estin, ek, tes, aules, tautes, muito tautes. bem, muito bem. Isso mesmo. Alá probata eco ha uk estin ectes aules tautes. Que é? Tenho outras ovelhas. Probatar, ovelhas. Está, é substantivo neutro, né? Las ovelhas. Que não são, que, né? Que não são, o que é uma negativa, um advérbio de negativa. Estim é o verbo que não são de este rebanho. Então, aules, tautes. Tautes é este rebanho. Muito bem. Agora com o genitivo. Cristos de... Quem pode ler esta oração? Ok, Em, voy a em grego. tratar de Em hacerlo. grego. Christos de en pistos, hos, judíos, epiton, oikon, auto, ho, oikos, eslen, Perfeito. emei. Perfeito. Muito bem. É isto mesmo, né? Então, Cristo foi fiel, né? Em, em pistos. Então, de Cristo, né? De é uma preposição, né? Cristo é um substantivo, né? E Cristo, acá podia ser pero Cristo, né? Mas Cristos, então, de Cristos de en pistos foi fiel como hijo, né? Como hijo. Os juios. Epi, uma preposição sobre a casa, sua casa de ele, é auto, um adjetivo, casa de ele, então, sua casa. Curra, ou pronome relativo, curra, casa, esmen, remes, somos nós outros, né? Muito bem. Está perfeito lá a dicção de ustedes. Dativo. Esan de ekei gunaikes en raiz em Maria e Remar Magdalene. Magdalene. Muito bem. Havia mulheres, então, gunaikes são as mulheres, né? É o verbo emi, é o auristo, né? Esan, havia, né? Havia mulheres achí. Entre las quales, las quales, uma preposição e um pronome relativo, certo? Las quales. Estava é o verbo em mim, no passado. Estava Maria Magdalena. Muito bem.
E este, quem pode ler? Acusativo. Au- Bueno, yo- Aute. no, bueno, no sé si lo leo yo o lo lee la hermana. No, está bien, hermano, lea usted, ya yo leí. Ah, ok, a ver si no me falla la visión. Dice Aute, Sting, G, E- Epagelia, G, Autos, E, eh, Epegei, Lato, Emin. Muy bien. Mira que cuando tiene dos gamas, né? Acá, eh, eh, este primeiro gama é nasalizado. Ele tem um sonido de ni. Então, como pronuncia? Epangelia. Porque este primeiro gama é nasalizado. Luego, é como um ni. O nuestro, por exemplo, eixo estão, né? Então, epan estão, epangelia, epangelia, epenguelato. Muito bem. Então, pero está perfeito. É claro que esta é um pouco complicado, verdade? Sí. Quando tem dois juntos, né? Pero la expressão está perfeita, la tradução, la pronúncia, o sonido. Então, esta é a promessa. Evangelia. Esta aute é a promessa. La promessa que é que este é o pronome relativo. Rem, que ele mesmo, autós, ele mesmo nos remon ou perdão, a rimim, que é dativo, então a nós outros, ou nós, a prometido, né? Epangelia, epangelis, epenge, epengelato. Muito bem. Então, é o pronome relativo grego com muita frequência não tem um antecedente expressado em sua cláusula precedente. Um pronome personal está meramente implícito. E nestes casos, deve pronunciar o pronome apropriado. Rosgar, up, estin, cat, temon, hiper, remon, estin. Então, é o que não está contra este Ros, né? Que. Então, ele, mira que é o nominativo, né? Este pronome relativo. Então, que ele, né? Que ele não está catenemon, contra nós outros. Catenemon. Então, acá é um catar, né? Catar, pero tem um apóstrofe porque acá empieza com uma vocal. Se não, se empezasse com uma consonante, seria catar. Então, catenon. Catenon, hiper, por nós outros. Es por nós outros, es. Ou então, de uma forma direta. Nós outros é contra nós outros é por nós outros. Não está contra nós outros, logo é por nós outros. Muito bem. Então, às vezes,
é o antecedente do pronome relativo, se expressa depois do próprio pronome relativo. E por isso se chama postcedente. Post significa depois. Esta expressão idiomática se encontra a menudo em frases definidas, por exemplo, em remerá, em que dia. É o pronome relativo sem um antecedente expressado a menudo ocorre com an ou ean, né? Qualquer que, ou se, qualquer que era. Então, an ou ean, em uma declaração indefinida, seguida por um verbo em el modo subjuntivo. A isto se chama uma cláusula relativa indefinida. O pronome se traduz usualmente que quiera ou lo que sea. E como pode adivinhar por seu significado, reemplaça ao viejo pronome relativo indefinido, hos, an. Então, hos, an é semelhante a hostis. Então, mira que este hostis é uma composição de hos mais an, hos agregado a an, certo? Que é uma declaração indefinida, an ou ean, certo? Então, como lemos estes, né? Então, qualquer queira, otis, por exemplo, qualquer que ou quem le disse a seu padre, Hos ean eipe to patri. Quem lhe disse a seu padre? E ho ean e dicaion. Todo lo que é correto, né? Todo lo que é correto de Mateus, ou justo, né? Todo o que é justo. Ho ean. Tenha em conta que an não se traduz se em esta construção. É só um sinônimo aqui com uma partícula indefinida, an, certo? Em poucos casos, sós, an, ou sós e ean introduzem também uma cláusula relativa indefinida, como roçar eam, licete epitesges, todo lo que desates, todo, roçar eam, todo lo que dejates sobre la tierra. De lo contrário, roçós difiere do pronome relativo, em que se refere à quantidade ou qualidade de la referência, tanto como o que grandes coisas, né? Rossos. Muito bem, agora vamos mirar alguns exercícios, né? Acá, desse pronome relativo. Bem, vamos pronunciar estas 10 pronombres relativos. Mira que temos acá o grupo de feminino, ah, masculino
e também neutro, né? Então, tem também verbos, né? Então, vamos primeiro dizer quais são os verbos e quais são os pronombres. Mira, por exemplo, número 1. É um verbo ou é um pronombre relativo? Em. Pode arriscar. ¿E o G? El- no, el primero Es dice un gen, ¿no? o Gen. verbo é dos. Este é o pronombre, Ajá. verdade? Então, em é um pronombre. Este é o verbo em mim, né? El No segundo. passado. Home é pronombre ou verbo? O 3. Un. El 3 es verbo, porque Mira, tiene espíritu suave, el número 3. Ajá. Y vamos, el vamos, otro, vamos, vamos volver cuatro. a la tabla. Entonces, este es un pronombre. Pero Home. los Mi- pronombres tienen espíritu rudo. Sim, Pero el que estaba ahí todos abajo tenía pronombres. espíritu suave. Por ejemplo, Esse tem ahí el espíritos. masculino plural es home. Masculino plural. Es Masculino ese plural, home. então. És um, és Ese es el um. cuarto. Sim. O quarto é um pronombre. E Pero o o que? pronombre Cinco pronombre. Seis, es un artículo um neutro, artigo. O perdón, masculino. Verdade. Sete, Pronombre, etis, pronombre, pronombre. eti, E oito, G, artículo femenino. artículo femenino. artículo. Muito bem. Nove, Pronombre, pronombre. E 10, pronombre también, Ede, creo, ¿no? mira El- que mira, és o auristo de oidar. Ah, es Luego cierto, sí, 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 sí. Ay, pero, ajá, sí, perfeito. Luego cierto, é um sí, verbo, né? Eidei. Muito bem. sí. Então, acá perdón, depois pode mirar qual que é, por exemplo. Então, oidar é este, né? O 10 é o C, oidar. Muito bem. Ajá. Sí, sí, sí. sí, profesor, una Indique, pregunta. Sí, sim. una pregunta. ¿Qué es lo que hay que hacer con la lista numerada y la lista en orden alfabético? Bem. Ah, ah, Sí, me parece que la para instrucción colocar solamente decía, acá adelante, este, por exemplo, vamos fazer um exemplo. Este número 10, Ujú, Eiden, logo é o verbo roidar, certo? Que é ujú. auristo, Sí. ativo de indicativo, terceira pessoa del singular. Então, este se queda-se acá, se. Ujú. En la columna de las letras es la letra C, entonces se coloca la letra C en el guión que está al lado del 10. Perfeito. perfecto. Compreendes? Então, por exemplo,
este artículo, né, que é o 8, o artículo feminino, né? La. Mm. Es La la es la A, letra A, porque feminino nominativo singular, singular. la. Então, Ujú, 8 é A. ujú. Perfeito? Sí, sí. Muito bem. Então, número B, exercício B. Indique se o nome ou substantivo e o pronome relativo coincidem em gênero e número, pero não necessariamente em caso. Marque la S para sim e o N para não, né? Vamos Ujú. fazer pelo menos alguns de eixos, né? Exousia, autoridade, poder. Mira que é um substantivo feminino, né? E rei, que é o quê? Sí, es un pronombre, pero eh, bueno, yo creo que sí, es singular, creo que también, ¿no? Femenino singular. Singular. Yo no los he Sim, memorizado todavía, pero creo que los dos son femenino singular, entonces sería así. perfeito. Então é sim. Então marque Ujú. sim se o pronome substantivo, se o nome ou substantivo e o pronome coincidem em gênero e número, né? Acá, tom, ergon, é singular, verdade? Agora, que caso? Tu, No, perdão, tu, ergu. mm, con- tu, tu, mm. Es que no me los he memorizado todavía, no sé. Mira que é um genitivo. Mira, acá, ergon é trabalho, né? Tu, ergo, do trabalho, né? Sí, pero no piden el caso, piden el género y el número. Sim. Então, é não, né? É sim também, porque este pronome aqui está no caso genitivo, né? Sí, Pronome relativo também é do caso genitivo. pero ese er- ergu es neutro o es masculino. Ergon é neutro. É um substantivo neutro de la segunda declinação. Ergon. To, Ah, ok. ergon. Ah, ok. Tu, ergo. Ok. E este também é sim, porque este também, o pronome relativo é também de Neutro. caso genitivo. Este é fácil, número 3 é fácil. Quem pode ser? O Cronos. Um, Bueno, por el artículo debería ser sí. Ho, cronos, Cronos. Ajá. Ah, tempo, mm, es é tempo. masculino singular. Sim, e esse ho, que é? ¿Cómo? Tem que mirar a tabla, né? Mira a tabla. Ho, Hay un ho que es ho, artículo, pero hay un ho que es pronombre, que es el pronombre neutro, pode ser, singular neutro. pode ser nominativo ou acusativo. Ujú. Ajá. Pode ser os Pero Pero es dois. singular, pero es singular. Singular. Vamos volver a achar.
ho cronos, Ok. que Ho, es nominativo singular. sí, pero Este, es masculino. Cronos es masculino singular, sim. pero ho es neutro singular. Es neutro, singular. Ah, então es no. Es no, porque no coincide Pero, con el género. pero tiene que ser los dos, género y número. Ya. Sí. Sí, Exato. entonces debería ser no. Exatamente. Cronos es género masculino, pero el pronombre ho es género neutro. Es neutro. Perfeito, perfeito. Então, e estes exercícios ajudam a compreender melhor o que já estudamos, né? Então, pode fazer acá, por exemplo, a tradução. Ros e an. Mira que já vimos este Rosmian. Seria se alguém, qualquer que ou é quem. Recuerda? ¿Es la A, la B o la C? Mm. Mm. Mira No, que no es recuerdo. un sustantivo, né? Sustantivo. Modo, esse modo sustantivo é de uma dúvida, né? Subjuntivo. Ros, Subjuntivo. seria la A, la B o la C? Ser la A. Si alguien. Não, é la B. Qualquer que. Né? Mira acá, Ay, no. a outro, este, por exemplo, ó. Ros e an, que é rotis. Quem quiera, qualquer que, Quien quiera o lo que certo? sea. Será exato, né? Então, vamos fazer os exercícios e os exames de la classe 20, de la lição 23, certo? Que logo vocês estão aprendendo muito rápido. Que bueno. Vamos orar. Eu vou orar agradecendo a Deus por este tempo que passamos juntos. Agradecemos também a participação de los hermanos. Então, hoje estão acá o Oimara, quem mais? Su esposo. ¿Só os dois? No, está el hermano Orlando Ah, Orlando y el também. hermano Gianluca también está. Sí, presente. Ah, muito bem. Vamos então se pedir ao pastor Orlando para orar. Bien, hermanos, vamos a orar para dar término, agradeciendo a nuestro Señor. Padre, te damos gracias por esta gran misericordia que tiene con sus hijos y que tiene en cuenta que necesitamos aprender muchas cosas para poder entender claramente la Escritura. Y gracias por nuestros hermanos que están dando el todo para que otros también podamos aprender, Señor. Gracias por todos los hermanos que no solo tienen interés, sino que tienen un compromiso con Dios para ayudar a un pueblo, Señor, un pueblo que tú has llamado a ser santo, un pueblo que tú has llamado para reinar en la era venidera, Señor. Gracias, Señor, por nuestro hermano Mercado, nuestro hermano que hoy nos ha explicado nuevamente esta clase, Señor. Ruego en el nombre de Jesús, nos guarde a todos, siga proveyendo y que en todo nos pueda seguir ayudando en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amém. Amén. Muitas Amén. gracias. Amén. Gracias, Muchas gracias, profesor. Dios les bendiga. Alberto. Bendiciones. Bendiga. Buenas Bendiciones a noches. todos. Buenas noches. Bueno.